Allan Kardec ele começa na pergunta 68, questionando, né, qual que é a causa da morte nos seres orgânicos. Os espíritos falaram que é o esgotamento, né, dos órgãos. E o Allan Kardec ele volta com uma outra pergunta, né, perguntando se a gente pode comparar a morte com a suspensão do movimento, né, em uma máquina desorganizada, né, como uma máquina desorganizada. E os espíritos falaram que sim, né, que se a máquina, se essa máquina desgovernada estiver mal montada, o mecanismo se quebra igual a um corpo, né, se estiver enfermo, doente, né, e a vida ela acaba se esvaziando. Então, a gente pode observar, né, que quando acontece a morte, né, de causa natural, é porque os órgãos eles se enfraqueceram e a vitalidade ela diminuiu. E quando a morte acontece através de algum desastre, né, algum acidente, né, e acaba sendo interrompido o movimento do órgão, e a força vital que a gente viu nas perguntas 60 e 67 no vídeo passado, ela acaba desapropriando, né, desse órgão que está com a deficiência, ela não consegue atuar, né, nesse órgão, já que ele não está trabalhando corretamente, e esse órgão ele fica inoperante, né, e o corpo ele acaba se transformando em caos. Só que a verdadeira causa da morte acaba sendo difícil, né, de descobrir, porque ela envolve o karma, né, e o livre-arbítrio de cada um. Um karma é referente às más escolhas que a gente faz no passado, né, por causa do livre-arbítrio que a gente tem. Só que as escolhas que a gente faz durante a vida, ela pode mudar o destino de cada um, né, através da nossa vontade, né, e com a bondade de Deus. Então, a gente pode mudar o cronograma da vida pagando esse karma de forma mais leve. Miramês fala que a morte de cada corpo não é um determinismo, né? Então, ela não é um evento predeterminado, porque os agentes da espiritualidade maior, eles podem estender uma vida, né? Como aconteceu com Chico Xavier e como está acontecendo com o Divaldo Franco. Ambos, né, tiveram a vida estendida. Né? O Chico Xavier era para ter desencarnado bem antes do que ele desencarnou, e o Divaldo Franco ele também tem vídeos dele falando que a vida dele foi prolongada. Só que a vida também, em alguns casos, elas pode ser encurtada, caso seja necessário. Né? Tudo vai depender das nossas escolhas, né? De como a gente lida com a vida, né? De como que a gente lida com as provas, com os sofrimentos, né, que a gente passa. Né? Elas podem aumentar ou diminuir. Então, o nosso tempo de vida ele pode aumentar ou diminuir através das escolhas que a gente faz durante a nossa encarnação, né? Quanto mais útil a gente for no mundo, mais tempo a gente acaba ficando. É o mundo espiritual, né? Os espíritos superiores que acabam comandando a linha da existência na Terra, né? Escolhendo o melhor para cada um, né? O que é necessário para cada um passar. Os espíritos que comandam a humanidade, eles conseguem ver a necessidade mais profunda de cada pessoa. Né? Eles não cometem nenhuma injustiça. Né? Cada pessoa recebe só o que ela merece, né? De acordo com os nossos méritos, né? Com as nossas próprias escolhas, sendo elas boas ou sendo elas ruins. Né? E o que a gente chama de morte, na verdade, não passa de uma decomposição do corpo físico, né? Porque o corpo físico em si ele não morre, né? Muito menos o espírito, porque nada se perde no universo, né? Tudo se transforma, como a gente já viu. A matéria, ela não perde as suas propriedades como matéria, né? A morte, que muita gente tem medo, né? Que tem pessoas que não gostam nem de falar sobre isso, na verdade, elas não passam de uma mudança de dimensão da alma. Porque o corpo físico ele é uma ferramenta para o espírito, né? Como uma ferramenta que a gente utiliza para consertar alguma coisa. E depois que a gente já conserta, né? Resolve aquele problema, a gente só vai precisar utilizar aquela ferramenta de novo para poder consertar alguma outra coisa que quebrou, né? Que avariou, né? Que cause uma coisa que seja necessária. Então, o corpo físico é a ferramenta do espírito, né, para que a gente conserte algo que não está funcionando corretamente no nosso espírito, né?